Olá pessoal, me chamo Júlio e este é o canal Contos do Abismo e hoje eu vou contar para vocês um relato de horror em Lagoa do Ouro. Bora pro vídeo! Se você mora em Lagoa do Ouro, certamente já ouviu falar da Fazenda Encantada, aquele lugar que ninguém ousa visitar, nem mesmo durante o dia. A história que vou contar é real, aconteceu com meu amigo Pedro e um grupo de jovens que, em uma noite de curiosidade e tolice, resolveram desafiar as lendas e explorar aquele pedaço de terra amaldiçoado. Tudo começou quando Pedro voltou à cidade para passar as férias. Ele estudava na capital e, como todo universitário cético, não acreditava em histórias de fantasmas. Sempre que alguém falava sobre a fazenda, ele ria. Dizia que eram apenas superstições de gente velha, sem fundamento. Mas, naquela noite de lua cheia, ele decidiu provar que todos estavam errados. Eles eram 6: Pedro, Tiago, Lucas, Sara, Amanda e Carla. Pegaram lanternas, celulares e algumas bebidas para aliviar o nervosismo. O plano era simples: explorar a fazenda, tirar algumas fotos, talvez gravar um vídeo, e voltar para contar o quão ridículas eram as lendas. Mas, o que eles não sabiam, é que a história da fazenda não era apenas uma velha lenda. Chegar à fazenda foi mais complicado do que esperavam. A trilha que levava até lá estava tomada por espinheiros e árvores retorcidas, como se a própria natureza quisesse impedir a passagem. Quando finalmente chegaram, a lua cheia iluminava as ruínas da casa grande. A visão era perturbadora, paredes desmoronadas, janelas quebradas e o que restava da cabana dos escravos completamente tomada pelo mato. Logo que entraram nas ruínas, as coisas começaram a ficar estranhas. Os celulares pararam de funcionar, como se alguma força invisível sugasse toda a energia ao redor. As lanternas começaram a piscar, e a temperatura caiu de forma abrupta. Era como se o tempo tivesse parado. Então, eles ouviram pela primeira vez um sussurro baixo, quase imperceptível, mas o suficiente para gelar o sangue de qualquer um. Vocês não deveriam estar aqui. Todos ficaram em silêncio. Pedro, ainda tentando manter a calma, disse que era o vento passando pelas paredes quebradas, mas o olhar de seus amigos revelava o medo crescente. Ainda assim, eles continuaram explorando. Foi então que, ao se aproximarem da cabana dos escravos, Lucas notou algo bizarro: no meio do mato, havia uma lamparina acesa. Quem estaria ali? Ninguém morava na fazenda há mais de 100 anos. Sem pensar, Pedro resolveu seguir a luz, acreditando que poderia ser alguém brincando com eles. Mas, quanto mais eles seguiam, mais a figura à distância se afastava. E a sensação de estarem sendo observados ficou mais intensa. Os sussurros se tornaram gemidos, agonia pura, como se dezenas de vozes desesperadas se entrelaçassem no vento. De repente, a figura desapareceu e, diante deles, a cabana dos escravos, que antes estava em ruínas, agora parecia intacta. A madeira estava nova, como se o tempo tivesse voltado. E, de dentro da cabana, começaram a surgir sombras. Formas escuras e distorcidas, com olhos brilhantes e maliciosos. Não eram pessoas. Eram algo muito, muito pior. As sombras começaram a avançar. Pedro gritou para que todos corressem, mas o pânico tomou conta do grupo. Tiago tropeçou e, antes que pudesse se levantar, uma das sombras o agarrou e arrastou para dentro da cabana. Seus gritos ecoaram por segundos que pareceram uma eternidade, até que o silêncio caiu novamente. Os outros correram, mas o caminho que conheciam estava diferente. A vegetação, que antes era apenas mato alto, agora parecia uma muralha de espinhos. Sara foi a primeira a perceber que eles estavam presos, como se a fazenda não quisesse deixá-los sair. Foi quando Pedro, ofegante e apavorado, se lembrou das histórias que os mais velhos contavam. A maldição de Dom Inácio Barros, o antigo proprietário da fazenda. Diziam que ele havia sacrificado seus escravos em rituais macabros, selando um pacto com forças sombrias para garantir sua riqueza. A alma de Dom Inácio, assim como as almas dos escravos que ele sacrificou,
estavam presas naquela terra. E qualquer um que ousasse entrar seria perseguido por essas entidades, condenado a ser mais uma vítima da fazenda. Os jovens correram por horas, ou pelo que parecia ser horas, até que finalmente avistaram a estrada que levava de volta à cidade. Exaustos e traumatizados, conseguiram escapar. Mas, ao voltarem, Tiago nunca mais foi encontrado. Pedro, Lucas e os outros contaram o que aconteceu, mas poucos acreditaram. Diziam que era o nervosismo, que tinham bebido demais e se perdido na mata. Mas Pedro sabia a verdade. Ele nunca mais voltou à fazenda, mas continuou pesquisando sobre o que havia acontecido naquela noite. Descobriu que os restos de Dom Inácio nunca foram encontrados, e que até hoje, a maldição continua. Todos que entram na fazenda sentem a presença dele. O mais assustador? Alguns dizem que, em noites de lua cheia, é possível ouvir os gritos de Tiago vindo de dentro da cabana, misturados aos gemidos das outras almas que nunca conseguiram escapar. Então, se um dia você for à Lagoa do Ouro, ouça meu conselho e nunca vá à Fazenda Encantada. Porque uma vez lá dentro, talvez você nunca mais volte.